Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Sala de História. Hoje vamos falar sobre o pecado, a história por trás do pecado. Ficou interessado? Então se liga nessa história. Afinal, o que é e o que não é pecado? Será que existe uma resposta para essa pergunta que é verdadeira em todos os tempos da história? Ou será que a nossa ideia de pecado muda com o tempo? O homem contemporâneo conserva para si os mesmos pecados do homem medieval? O pecado é um conceito encontrado em toda e qualquer religião. Surge com o significado de errar, errar um alvo, um objetivo determinado. Em latim, a palavra tem uma conotação religiosa, espiritual, referindo-se ao não cumprimento dos desígnios de Deus, à violação de suas revelações. Os judeus sempre viram a transgressão de qualquer um dos mandamentos sagrados como um pecado. Para eles, o homem não peca porque em sua natureza é um pecador. Seus erros são frutos de suas ações, não são práticas permanentes. Entre os cristãos, muitos vivem com medo de serem condenados na eternidade pela prática do pecado. Outros, ao contrário, acham que podem alcançar a perfeição sem cair nas armadilhas dos atos pecaminosos. De uma forma mais ampla, pode-se afirmar que o pecado é a violação de qualquer acepção religiosa, ética ou moral, seja por incúria ou por falta. O homem, seja qual for sua cultura original, constrói em seu universo interior regras éticas e de conduta moral, suas crenças pessoais. Embora o conceito de pecado seja encontrado em outras religiões, como no judaísmo, os 7 pecados capitais são exclusivos do catolicismo. 3 figuras ligadas à Igreja Católica ajudaram a criar a lista, que, originalmente, tinha 8 pecados. Mas, como veremos, a lista com os 7 pecados capitais acabará sendo popularizada por um escritor. A lista final, apresentada no século XIII, é a versão aprimorada de uma primeira versão, do século IV. Todo esse esforço em descrever defeitos de conduta tinha um motivo: facilitar o cumprimento dos 10 mandamentos. Em vez de focar nos erros que afastavam as pessoas de Deus, proibiam-se os vícios de comportamento que os causavam. Se você não sentisse ira, por exemplo, não mataria. Sem luxúria, não cobiçaria a mulher do próximo. Sem soberba, continuaria a amar Deus sobre todas as coisas. Em 375, Evagrius Ponticus, um monge grego nascido em 345, listou as 8 atitudes mais graves que os cristãos poderiam cometer: gula, avareza, luxúria, ira, melancolia, preguiça, orgulho e vanglória. Sua inspiração eram mais os pensadores gregos e romanos do que o Antigo Testamento. Em 590, o Papa Gregório I transformou o texto avulso numa recomendação oficial da Igreja. Baseou-se no trabalho de Ponticus, mas com algumas alterações. Os pecados foram reduzidos a 7, com a fusão da melancolia e da preguiça e indolência. No século XIII, o frei e teólogo italiano São Tomás de Aquino propôs uma revisão da lista, rapidamente aceita pelas lideranças da Igreja. Foi aí que se consolidaram os tópicos como os conhecemos até hoje: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. O termo capital deriva do latim e significa cabeça, líder ou chefe, o que quer dizer que as 7 infrações são as líderes de todas as outras. Do ponto de vista teológico, o pecado mais grave é a soberba, afinal é nesta categoria que se enquadra o pecado original. Adão e Eva aceitaram o fruto proibido da árvore do conhecimento, querendo igualar-se a Deus. Neste mesmo século, o escritor Dante Alighieri foi quem de fato popularizou o conceito.
Em sua obra-prima, A Divina Comédia, descreveu os diferentes círculos do inferno e os associou a cada um dos 7 pecados capitais. Para o historiador Leandro Carnal, os 7 pecados capitais da lista consagrada são uma espécie de tratado do comportamento humano. Por séculos, serviram de guia para o enquadramento dos indivíduos em padrões morais do certo e do errado. Na contemporaneidade, ampliou-se e resignificou-se estas disposições. A vaidade passou a ser vista como autoestima, e a avareza como própria de pessoas previdentes. A ascensão de valores e o dinamismo da pós-modernidade trabalham esta base moral antiga e colocam um novo homem que, necessariamente, deve produzir novos pecados. Obrigado pela visita. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. Até a próxima.